Você já imaginou como seria se no Brasil falasse outro idioma além do português? Periculis meis e flammatque ferro. Ringdena afterberthea je bunhafton. E se ao invés de falarmos bom dia, todas as manhãs começássemos falando Guten Morgen? Pois é. Em um momento de nossa história, um outro idioma esteve a ponto de ser adotado como oficial em nosso país. Quer saber mais como isso aconteceu? Então fica comigo até o final. Antes mesmo de falarmos do português, precisamos entender que antes mesmo do português chegar por aqui, falávamos um outro idioma que não era o português. Esse idioma era o tupi antigo. Quando os portugueses chegaram aqui, perceberam que a maioria dos indígenas falavam este idioma. E para facilitar a comunicação, eles começaram a falar o tupi também, juntamente com os indígenas, e o oficializou durante mais de 300 anos em nosso país. Os jesuítas ajudaram a espalhar este idioma e o oficializaram a chamando de língua geral. E praticamente o português ficou esquecido neste tempo, quase não era falado no dia a dia. Isso começou a mudar em 1757, quando o Marquês de Pombal decidiu que a colônia deveria ficar mais próxima da metrópole, Portugal. Ele proibiu oficialmente o uso da língua geral e passou a exigir que o português fosse falado cotidianamente, além de ter expulsado os jesuítas da nossa região. Esse foi o primeiro momento em que quase o Brasil não fala português, se não fosse pela imposição à força da língua por Marquês de Pombal. No século XIX, o Brasil começou a receber influência marcante de imigrantes de toda a Europa. Um dos grupos mais marcantes foram os alemães. Eles se estabeleceram principalmente no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os imigrantes continuaram falando o seu idioma, o alemão, no dia a dia, na igreja, no comércio, entre os amigos, com a família, e também passou a fazer documentos, todos eles em alemão, e desprezando dessa maneira o português. Os imigrantes continuaram falando o idioma materno, o alemão, no seu dia a dia, mesmo estando em terra estrangeira, na igreja, entre os amigos, na escola, até mesmo as crianças passaram a ser alfabetizadas em alemão. Placas, carros, toda a comunicação em cidades pequenas desses estados eram feitas todas em alemão. E isso foi distanciando o povo de falar o português, que praticamente era uma língua morta entre os imigrantes alemães em todo o sul do país. Mas tudo mudou com o governo Vargas na década de 1930. O país passava por um período de nacionalismo intenso e a língua alemã era vista como uma inimiga do nacionalismo propagado por Getúlio Vargas. O país passava por um nacionalismo intenso e o alemão era visto como uma grande ameaça para a hegemonia do país e o avanço da língua original. Ele lançou uma série de medidas duras para banir o alemão das escolas, chegando a fechar escolas e oprimir os imigrantes, para que não falasse o idioma no seu dia a dia, não ensinasse para a família e não ensinasse nem mesmo nas escolas. Entretanto, mesmo com toda essa repressão, o idioma não desapareceu do nosso país e continuou sendo falado por comunidades em toda a região sul. Algumas cidades se destacaram e se destacam ainda hoje, como por exemplo, Pomerode em Santa Catarina, Blumenau em Santa Catarina, Santa Cruz do Sul no Rio Grande do Sul, Nova Petrópolis no Rio Grande do Sul. Além disso, existem escolas bilíngues em toda a região sul, festivais e até rádios que transmitem programas inteiros na língua alemã. E essa tradição continua já há muitas décadas. A cultura alemã segue forte no Brasil e dois eventos culturais são exemplo e modelo de perseverança do povo alemão. Oktoberfest em Blumenau, uma das maiores festas alemãs de toda a América Latina, onde o alemão é falado livremente. Bauernesfest de Petrópolis,
Celebração dos colonos alemães com músicas, danças e onde o alemão também é falado amplamente. Programas de rádio em alemão. Schwäbisch Kulturrek. Programa que é voltado à preservação do dialeto suábio, no Paraná. A Hora Alemã Intercomunitária, que é transmitida nos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, todos os finais de semana. Hoje o português não é falado apenas no Brasil, ele é língua oficial de diversos países da Europa e da Oceania. Os principais países lusófonos do mundo são Guiné Equatorial, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Angola, Brasil e Portugal. Resumindo, o Brasil quase teve um outro idioma, não apenas uma, mas 2 vezes. Primeiro, no período colonial, quando o Brasil tinha apenas o idioma tupi e Marquês de Pombal mudou então para o português. Depois, no século XIX, quando o alemão foi altamente disseminado na região sul do país e houve uma forte propagação da ideia de se manter o idioma alemão como oficial também, que foi completamente abafado após as imposições e ideias de Getúlio Vargas na década de 1930. Agora fica a pergunta: como seria se o tupi tivesse sido mantido? Ou se a língua alemã houvesse sido mantida? Seríamos um país bilíngue? Seríamos como, por exemplo, o Canadá? O que você pensa sobre isso? O que você acha de nascer num país onde você poderia crescer aprendendo 2 idiomas? Você acha que a diversidade linguística teria trazido mais unidade para o nosso país ou traria mais conflitos? E você, já tinha ouvido essa história? Qual dessas possibilidades que você acha teria sido mais interessante para o Brasil? Dê sua opinião aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo e quer mais curiosidades como essa, ative as notificações e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que ama história e é curioso como nós. Nos vemos no próximo vídeo.